Olá pessoal, estamos aqui hoje nesse vídeo com o objetivo de fazer uma apresentação sobre o livro de bordo, né? Mostrar sua importância, explorar assim, os campos, né, pertinentes ao livro de bordo. Tá? Então vamos lá. O livro de bordo, na verdade, ele é tido como o principal instrumento de registro dos acontecimentos durante o voo, né? Então, o livro de bordo traz, né, a responsabilidade do piloto dele efetuar, né, o registro de todas as situações, né, que observadas ao longo do voo. Todas as observações praticamente estão registradas no livro de bordo. Ok? O livro de bordo ele pode ser ou em inglês ou em português. Isso daí pode ser determinado pela operadora. E sendo assim, também pode sofrer alterações em termos de layout. O que nós vamos apresentar aqui um modelo padrão exigido pela ANAC. Tá? Mas as operadoras podem fazer acréscimos de layout, ou modificações no layout e acréscimos de alguns campos. Tá? Sendo que essas alterações, além de serem aprovadas pela ANAC, também vão ser registradas no Manual Geral de Operações e no Manual Geral de Manutenção. Então, o mecânico, para saber, né, sobre a estrutura do seu livro de bordo, né, ele pode consultar o MGM. E lá ele vai obter informações de como preencher, qual língua vai ser utilizada, né, para o preenchimento do livro. O livro de bordo ele foi estruturado baseado na Portaria 2050, de 29 de junho de 2018. Isso daí é uma portaria que é adotada pela ANAC. E a estruturação do livro de bordo, pelo que eles exigem. Eles exigem uma capa, a padronizada, que nós vamos ver. Dentro dessa capa vai ter um prefácio, vai ter um termo de abertura. Cada folha vai ser dividida em parte 1 e parte 2, tá, que nós vamos ver. Que a parte 1 é referente a registro de voo e a parte 2 sobre a situação técnica de aeronaves. Né? E, por fim, nós vamos ter o termo de encerramento a partir do momento ou que todas as páginas do volume forem usadas, você vai fazer aquele termo de encerramento, ou vai encerrar a partir do momento que a aeronave sofreu uma mudança for para a mão de outro proprietário, ok? Uma coisa que as autoridades exigem, né, a parte 1 e a parte 2 do diário de bordo, ela tem que ter duas vias, sendo que a primeira via fixa, né, acompanha o volume do diário de bordo na cor branca. E a outra via, ou outras vias, vai depender também do que a operadora desejar, vão ser destacáveis e vão ser enviadas para a operadora, tá? Para efeito de registro, inclusive. Temos aqui então o modelo, né, no diário de bordo, um modelo padronizado, e esse layout aqui é o exigido pela ANAC. Veja a legenda diário de bordo, né, em letras que se destacam, para facilitar a localização do diário de bordo. Temos aqui o texto, né, marcas da aeronave. Como é que vai ser preenchido esse texto? Nesse primeiro campo aqui, é o que nós vamos inserir o que eles chamam de marca de nacionalidade. A OACI, que é a Organização
de Aviação Civil Internacional, que é o órgão máximo em termos de regulamentação aeronáutica mundial. Inclusive faz parte de é como se fosse uma secretaria da ONU. Assim, ela determina certos prefixos para identificar a nacionalidade em que a aeronave vai operar, né? Ou seja, vai ser registrada. No caso do Brasil, nós temos a sigla PP, PT, PR, PU e PS, né? Todos esses prefixos identificam a aeronave como registrada no Brasil. Tá? Vocês podem observar os prefixos das aeronaves sendo iniciado por essas duas letras. Correto? No outro campo, vai ser a marca de matrícula. Ok? A marca de matrícula já vai ser uma identificação dada no momento do registro do proprietário ou da operadora junto à ANAC. E eles é que determinam, através de, normalmente de 3 letras, sendo que a primeira, normalmente, a empresa aérea bota a inicial, né, que é a mesma inicial do nome da empresa. Por exemplo, a Azul ela vai colocar lá 3 letras, sendo a primeira a letra A. A Gol pode dizer G. Esses são só exemplos, ok? Isso não é uma coisa dada por regra, é uma opção. Muito bem, então as duas, tanto o prefixo de marca de nacionalidade como de matrícula, vão formar o que a gente chama de prefixo da aeronave. Tá? Então esses campos aqui vão ser preenchidos. Como exemplo, pode colocar aqui PP e no outro campo DAC. Vamos botar assim, 3 letras. No campo de baixo, vai estar escrito aqui número, né? E 3 espaços. O primeiro espaço nós vamos registrar com o volume do livro de bordo. Digamos que você utilizou um volume e já está no terceiro volume. Aqui então você vai inserir na abertura do terceiro volume, você vai colocar aqui 03. 03 por quê? Porque é a padronização para identificação de volume. De 1 a 9 você acrescenta o 0 antes do número. Então vai ser 01, 02, 03 até 09. E aí por diante. Ok? No segundo campo, nós vamos repetir, mas sendo que de um campo único, o que eu havia dito, PP hífen DAC, para formar então a identificação, a marca da aeronave. E por último, vai ser o ano letivo. Né? No nosso caso, 2019, sendo que você não pode colocar somente o 19, tem que colocar os 4 dígitos. Tá? Isso daí é o modelo, é o formato exigido pelas autoridades aeronáuticas. A capa, ela tem a função de proteger o conteúdo, logicamente, e ser fácil de ser identificado. Tá? Tá aqui então o modelo da numeração do diário de bordo. Como foi dito, o primeiro volume, o PP IFDAC e 2019. Isso daqui é o que está na documentação, na portaria, vem no anexo, vem dando isso como referência. Uma observação é que eles permitem, né, é opcional à operadora, à empresa aérea, colocar o logotipo dela na parte de baixo da capa. O prefácio. O prefácio vem logo assim que, ao abrir,
o livro de bordo, você vai encontrar o prefácio, que tem a função, né, de informar de uma maneira simples, assim, informações sobre seus objetivos, o objetivo do livro de bordo. Então está aqui um exemplo do que você vai encontrar como prefácio. Marcas da aeronave e aquela repetição, né, do número do livro de bordo. No nosso caso, você vai incluir aqui PP-DAC, aqui o volume 01 repete no PP-DAC e o ano 2019. Tá? Outra função do prefácio, além de mostrar o objetivo do livro, é lembrar, né, instruir o comandante que é de total responsabilidade dele o registro, né, e a verificação das condições seguras, né, que a aeronave tem que ter para antes de voar. Tá? Ele bota até aqui como condição de aeronavegabilidade. Tá certo? Outra coisa que o prefácio vem informando, né, alertando sobre a situação de punição em caso do comandante ou qualquer outra pessoa inserir dados que não condizem com a verdade. Tá? Que isso realmente é uma infração grave. Então, o prefácio vem informar que são passíveis de punição. Muito bem. Depois do prefácio, a próxima página vai ser o termo de abertura. O termo de abertura é uma escrituração do diário de bordo no momento do registro do livro de bordo junto às autoridades aeronáuticas. Tá? Esse termo de abertura, ele vem, né, logicamente, o campo para assinatura do proprietário, da operadora, né, ou de um representante legal junto à operadora, e vem trazendo campos de informações técnicas importantes que identifiquem, né, as características da aeronáutica, da aeronave. Ok. Então temos aqui o modelo, né, do termo de abertura. Mesma coisa, ó, número de diário de bordo, 01 PP-DAC 2019. É o exemplo que eu estou me baseando. Né? Ele vem falando aos tantos dias do mês tal, do ano tal. Né? Vem informando aqui o campo quantas páginas aquele volume que você está iniciando, né, a atividade, quantas páginas estão contidas nesse volume, ok? É uma forma de controle, né, se você realmente utilizou todas as páginas, é como se fosse um talão de cheque. E vem os dados técnicos logo a seguir. Marcas. São aquelas marcas que eu falei, aqui no campo nós preencheríamos com PP-DAC. Fabricante, vamos supor um exemplo, fabricante, Boeing. Tá? Modelo da aeronave, vamos colocar aí um B737-400. Esse número de série aqui é o número, gente, que, como eu já havia comentado em outros vídeos do manual de manutenção, abordando o assunto de efetividade. Este número de série aqui não está ligado, não está relacionado ao número de série de efetividade. Tá? Esse número de série aqui é da fuselagem, é da linha de produção. Então, o número de série que o fabricante fornece e que vai acompanhar a vida toda da aeronave. Horas totais.
né? As horas totais, ele está se referindo aqui à hora voada, né? É o total de horas que aquela aeronave já voou. Ok? É como se fosse o odômetro lá do carro lá, né? Quantos quilômetros aquele carro já rodou. Vai marcando continuamente. Mesma coisa, ciclos totais. Quero deixar claro aqui que ele considera como ciclo, as autoridades, como o pouso, uma decolagem e um pouso. É um ciclo, né, da aeronave. Então, cada pouso e decolagem você registra e aqui ele vai acumulando esses ciclos. O ano de fabricação da aeronave, número de pousos, que aí ele só considera o número de pousos. Por que eles distinguem, né? Que, na verdade, para efeito de controle da vida útil da estrutura do avião, eles se baseiam em quantas vezes aquele avião pousou. Tá? Por ser, né, o momento, a fase do voo de maior impacto para a aeronave. Tá? Então eles se baseiam muito nessa questão do pouso e da decolagem para fazer o controle da vida útil da fuselagem da aeronave. Ok? Depois disso, temos aí o proprietário, né, o dono do avião, o operador, que não necessariamente o operador seja o dono. Vamos botar um exemplo aqui de bancos que compram a aeronave e faz o processo de leasing para uma operadora. Então aqui você vai ter o proprietário da aeronave e o operador, certo? O campo de observações aqui normalmente é utilizado, né, pode ser, logicamente, para notificar qualquer coisa, mas normalmente ele é utilizado para informar no processo de mudança de dono. O proprietário foi e vendeu, passou a aeronave para um outro dono, um outro proprietário, ou uma operadora. Então, nesse campo, ele vai informar lá, este livro de bordo, né, foi encerrado no termo de encerramento tal, no dia tal, e vai passar a pertencer ao proprietário tal ou à companhia tal. Tá? Normalmente é utilizado para esses fins. Local e data, e aqui vamos só aumentar aqui um pouco. Nome do responsável pelo termo de abertura, aí pode ser alguém, né, que a empresa designe para assumir essa responsabilidade. É o funcionário, né, o mecânico, desculpa, normalmente é comandante-chefe de operações, ou algo parecido, mas isso não impede também de ser qualquer outro representante da empresa. Vai botar o código ANAC, CPF ou CNPJ, o que for. Ok? E ele vai botar o nome dele aqui e vai assinar embaixo. Então nós temos aí a ativação, vamos botar dessa forma, a ativação do livro de bordo para que ele seja utilizado e passe a acompanhar aquela aeronave o tempo todo. Tá? Ele vai estar sempre a bordo da aeronave. Muito bem. Continuando nossa aventura, vamos agora dar início à análise do que a gente chama de parte 1 do livro de bordo. Essa parte 1 ela é preenchida pelo piloto, tá? Pelos pilotos. E eu destaquei aqui nesse campo, esse aqui, na página, nós vamos observar aqui a divisão, né? Parte 1, essa parte superior, e em seguida nós vamos analisar a parte 2. Parte 1, registros de voo. Toda a condição, todas as informações estão contidas nessa parte 1, referentes ao que o piloto recebe de instrução, né? Vou dar exemplo da carga que
foi inserida a bordo, número de passageiro, quantidade de combustível, tudo isso vai ser inserido nesse campo. Nós vamos ver um por um. Pois bem, vamos ver que mesmo o mecânico não tendo campos aqui para preencher, é muito importante o mecânico ter ciência de como funciona esse campo. Até mesmo, eu vou dar alguns exemplos mais tarde sobre essa importância do mecânico ter ciência desses campos. Ok? Então temos a parte 1 e a parte 2. Essa parte 2 aqui vai, além dos pilotos, até comissário pode utilizar em determinados operadores que não têm um livro de bordo, o livro de cabine, né, para fazer anotações, podem ser lançados também aqui anormalidades observadas durante o voo. Muito bem. Então, vamos lá, explorar campo a campo. Vou aumentar aqui para facilitar a visualização. Este primeiro campo da parte 1, né, mostrada pelos pilotos, vai ter a hora da apresentação da tripulação, né? Então, cada tripulante vai inserir aqui seu código ANAC, os moldes, né, que a ANAC exige. Vai inserir aqui a hora que ele assumiu o comando da aeronave. Sendo que essa hora, gente, ela é tida como hora que eles chamam de hora Zulu, ou mais conhecido como hora UTC. Essa hora UTC ela é baseada assim como uma referência mundial, né? Para que em qualquer lugar que você esteja como uma referência de início do dia, de 24 horas, o meridiano de Greenwich. Então, vamos dar um exemplo prático. Se aqui no Brasil o avião estiver iniciando sua atividade às 18 horas, o piloto vai acrescentar aqui, vai incluir aqui, vai registrar aqui 21 horas. 21 horas UTC. Ok? Aqui do lado a rubrica do piloto. Tá? Em determinadas situações, mais abaixo nós vamos ver, ele vai colocar inclusive a função que ele está exercendo naquele voo. Comandante, né? Segundo piloto, algo parecido. Tá? Neste campo aqui, se houver, além do comandante e do primeiro oficial, também vai ser utilizado aqui. Vamos colocar um piloto instrutor. Ele vai também colocar os dados dele aqui neste campo. Correto? Aqui já falei. Peraí. Vou minimizar. Esta parte aqui, da parte 1, vai estar constando o número da página que você está utilizando. No nosso exemplo aqui, você já utilizou 33 páginas. Então, a página 33 que está sendo usada no momento. Ok? Logo abaixo, nós vamos ter a informação, mesma cor do número do volume, né, do diário de bordo. Observando como... Opa! Que beleza! Observando que neste preenchimento aqui não está no padrão ANAC. Por quê? Porque ele colocou aqui o volume com 3 dígitos. E no final, o ano, ele não utilizou 4 dígitos. Tá? Então, o correto aqui seria 03 PP. Poderia até colocar um hífen aqui, PP
traço MNR, o exemplo que eu coloquei, e no final seria 2019. Tá? Este é o padrão. Lembrando também, gente, antes que eu me esqueça, que as operadoras podem inserir campos, né, no layout do livro de bordo que de repente o mecânico utilize até a parte 1. Tá? Mas no geral, a parte 1 é responsabilidade dos pilotos. Já tive casos de livro de bordo em que a companhia colocou lá campos lá de quantidade de óleo acrescentada. Isso é bem comum nos livros de bordo. O que a operadora não pode fazer é suprimir dados mínimos exigidos pelas autoridades aeronáuticas. Ok? Pois bem, continuando na nossa saga, temos então, abaixo do número do diário de bordo, ou livro de bordo, nós temos aqui a data em que você está executando, né, as etapas do voo. Ok? Temos aqui mais um campo abaixo, né, dessa primeira parte que nós vimos, vem esta linha em que você vai inserir lá marcas da aeronave, nacionalidade, matrícula, fabricante, modelo da aeronave. Eita, conseguimos. E o que mais? O número de série da aeronave, que no caso é aquele número da linha de produção, que vai se acompanhar a vida toda a fuselagem da aeronave. Okay? Inclusive, só para enfatizar, este número que eles chamam Manufacturer Serial Number, ele fica numa plaquinha no umbral da porta de entrada dos passageiros. Normalmente a plaquinha é fixada ali. Então seria uma referência para você saber qual é o número da fuselagem da aeronave. Muito bem. Seguindo então. Vamos para a linha de baixo, onde você vai ter registrado lá. Eita ferro. Deixa eu colocar aqui melhor. Horas de célula anterior. Isso daqui é aquela contagem, né? As horas de voo acumulado na vida toda da aeronave. E aqui vão ser horas de célula no dia. Então, até a aeronave terminar a sua atividade naquele dia e ir para o pernoite, né, você vai contabilizando as horas do dia voada. E ao final, você vai somar a hora total com a hora voada durante aquele dia. Ok? Então, esse aqui é o somatório. Você acrescentou essa hora do dia com o total. Positivo? Então passou a ser a hora total horas da célula. Espero ter ficado claro essa informação. Uma coisa para destacar, né, em relação às horas totais é que essa informação é muito importante para que se faça o controle, o planejamento, né, nos intervalos de inspeção da aeronave.
principalmente quanto à profundidade da operação de inspeção e de manutenção da aeronave. Tá? Então, nós temos níveis de inspeção, tipo cheque alfa, Bravo, Charlie e Delta. Então, para ter uma noção, eu coloquei aqui, eu fiz uma busca de alguns dados assim, só para ter uma noção. Cadê? Mais à frente eu vou mostrar assim, a diferença dos níveis de inspeção. O cheque alfa, a aeronave vai parar assim umas 10 horas. Vai ficar parada umas 10 horas e tem um pacote de inspeções a serem executadas. Inspeções em serviço, né? Já o cheque bravo, ele vai ficar 3 dias. Então você vê uma diferença, né, do nível de inspeção que a aeronave, e isso afeta no tempo que a aeronave vai ficar fora de atividade. Tá? Então, a contagem dessas horas acumuladas é um fator para o controle, o planejamento desses intervalos de inspeção. Outro planejamento que eles podem utilizar são os ciclos, né? Pouso e decolagem, tantos ciclos, tantos pousos de decolagem, a cada tantos pousos de decolagem, você vai fazer um cheque alfa. No acumulado, você vai fazer um cheque bravo. Okay? Sendo que muitas das vezes a operadora, por exemplo, pega um cheque bravo e ela dilui. Ela vai fazendo, aproveitando os pernoites, e vai fazendo uma série de cheque alfas até completar um cheque bravo. Tá? Então ele vai diluindo as tarefas a serem executadas. Isso daí muitos operadores eles chamam de, por exemplo, cheque bravo ou cheque C parcelado. Né? Até chegar à revisão, né, o cheque delta, que é uma revisão pesadíssima, que a aeronave fica até 2 meses, né, parada, muita coisa desmontada, o avião praticamente é todo depenado, checado, inspecionado e montado e posto para voo de experiência e em seguida posto em linha de novo. Custa muito para uma empresa aérea o cheque delta. Continuando aqui no preenchimento dos campos, na apresentação dos campos, nós vamos agora para as informações da tripulação. Tá? Vem aqui a identificação da tripulação. Então ele vem falando aqui sobre o nome, ele botou até como opcional, código ANAC, obrigatório, e base contratual, obrigatório. O que vem a ser base contratual? Base contratual é onde o piloto, né, assinou o contrato de trabalho. Digamos que o piloto entrou na companhia e ele assinou lá o contrato de trabalho no Rio de Janeiro. Então, aqui ele vai inserir, né, nesse campo, aqui ele optou em colocar o nome dele, colocou o código ANAC e colocou aqui, ó, GIG, que é a base de contrato dele. Né? Isso é importante para efeito de contagem, né? É mais questões trabalhistas. A contagem das horas do deslocamento do piloto, né? Isso tudo conta para o quanto ele deve receber pelos fatores trabalhistas. Aqui nesse campo ele vai colocar a função. Aqui, piloto em comando, já está aqui. Piloto, né, segundo em comando, que seria o primeiro oficial,
Por que segundo em comando? Caso haja uma necessidade, o comandante não se sentiu bem, o segundo em comando, ou o primeiro oficial, assume, né, o posto de capitão ou de comandante. Pois bem, temos aqui mecânico, comissário, então vai ser inserido aqui, você vai registrar aqui qual a sua função, né, no voo. E estes aqui são os extras, pessoas, né, que estão tidas, consideradas como tripulantes e podem ser inseridas nesse campo extra aqui. Logo abaixo da identificação da tripulação, nós vamos ter o campo, né, uma coluna de etapas do voo. Então, cada trecho que a aeronave voar vai ser considerado como uma etapa. Então, nós temos aqui etapa 1, etapa 2, e cada linha dessa, o comandante vai registrar uma série de informações do voo. Então, aqui, em etapa, depois da etapa, nós vamos partir para o trecho em que a aeronave está voando naquela etapa. Nesse trecho, você vai ter o código do aeroporto. Este código, gente, no dia a dia, né, os mecânicos vão se familiarizar. O avião vai estar na rota tal, então ele já sabe até de cabeça as siglas dos aeroportos que o avião vai passar. Mas caso você não saiba, você pode encontrar lá no site da ANAC, né, esta informação que é chamada de Código de Identificação de Aeroporto, o CIAD. Ok? Esses códigos, eles são dados pela ICAO, ou OACI, que é a sigla em português. Né? Então tá aqui. A ICAO vai determinar essas siglas e passa a ser de âmbito internacional. Lá no site, então, da ANAC, você pode ter a listagem, acessar a listagem desses que eles chamam de código CIAD. Neste exemplo, o avião fez até um bate-volta, né? Ele saiu do aeroporto, né, com a sigla SBBR, foi para SBGL e em seguida retornou para o SBBR. Ok? Agora vem o registro das horas de uma série de fatos. Vamos lá. Considerando partida, né, o piloto vai registrar a partida. O que ele considera como partida? Segundo as definições das autoridades aeronáuticas, a partida é considerada no momento que a aeronave, por meios próprios, começa a se deslocar já no intuito, no sentido de decolar. Ok? Não considera nem um taxiamento. É o momento do deslocamento para a decolagem. A decolagem em si já é o ganho de velocidade, né, suficiente para sustentação e o aclive da aeronave. Decolagem. O pouso. O pouso inicia nos preparativos, na configuração de superfície para que a aeronave pouse, até a parada total da aeronave, né, antes do taxiamento. Então é considerado esse como pouso. Corte, que aqui ele considera como, né, a desativação dos motores, que a gente comumente conhece como corte dos motores. Outros dados: quantas horas a aeronave voa durante o dia, quantas horas ela voa no período da noite. Né? O que eles chamam aqui de IFR real e IFR capota,
é o seguinte, isso aqui é instrução que os pilotos podem receber durante o voo, né? Instruções por instrumento. A diferença de um para o outro é que esse IFR real, o piloto ele treina, ele exercita o voo utilizando apenas instrumentos, sem levar em conta o campo visual da aeronave. Já o capota, ele são condições de voo em que ele só pode utilizar esse recurso de instrumento se estiver numa condição meteorológica favorável a campo visual. Tá? Ou seja, você faz exercício por instrumento, um voo por instrumento, mas numa condição segura, em que a visibilidade esteja boa. Tá? Então, nessa situação é chamado de IFR capota. Essa é a diferença. Então, esses dois campos aqui são utilizados mais para controle de instrução dos pilotos. Ok? Somente. Horas totais. Hora total. Né? Essa hora total aqui ele considera como a hora no momento da partida até o corte do motor. Tá? Então, quanto tempo você levou para nesse movimento, de partida até o corte do motor. Tá? Diferente, gente, do que eles consideram de duração do voo. A duração do voo, ele só considera decolagem e pouso. Tá? O momento que decolou até o momento do pouso, ele é considerado como duração do voo. Ok? Essa é uma pequena diferença. Eu fiz deixa eu minimizar aqui. Só para. Fiz uma simulação aqui de um livro de bordo em que foi inserido aqui, né? Vendo? Partida, decolagem, parará. Como fazer o cálculo total. Né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse layout de livro de bordo, o cara já inseriu aqui, tempo de voo. Então, tempo de voo não é considerado como tempo total. Então, vamos lá. Como ele chegou a este número aqui, 0,9? Ele pegou o horário de partida, diminuiu pelo horário de chegada, ou ao contrário, né? O horário do corte é menos horário de partida. Então, eu fiz aqui uma simulaçãozinha. Aqui. 11h25 menos 10h30. Deu 55 minutos a diferença. Né? Considerando, né, que 60 minutos é uma hora, 55 minutos vem a ser o quê? 0,9 horas. Né? Então ele colocou em decimal a hora gasta durante esse trecho, essa etapa de voo. Né? Se fosse colocar em termos de hora UTC, ele colocaria aqui 0,02,55. Ok? Tá aqui, ó. Até eu botei aqui na observação. Certo? Hora, ou seja, tempo de voo, duração de voo. Vamos lá agora. Pegar os dados. Duração do voo, ele considerou só o quê? A hora que ele decolou e a hora que ele pousou. Então ele pegou 11h20, diminuiu de 10h30. Fez também aquela regrinha.
e chegou a 0,7 horas. Então, esse é o número que corresponde, né, ao quanto tempo ele ficou em voo. Tá? Tempo de voo ou duração de voo, diferente das horas totais. Eu espero ter ficado claro. Continuando nosso passeio, né, pelos campos do livro de bordo, chegaremos agora ao combustível. Então, ó, cada linha dessa corresponde a uma etapa. Nesta etapa, o comandante colocou aqui 4.843 ou libras ou quilos, vai depender da unidade que a operadora for trabalhar. Okay? Isso tudo tem que ficar bem claro e é de extrema importância o mecânico, né, estar ciente da unidade em que se trabalha abastecimento de combustível. Já tivemos casos de acidente com nenhum sobrevivente porque simplesmente se trabalhou com a unidade errada. Então a quantidade de combustível foi bem abaixo do esperado. Aí o piloto deu pane seca no avião. Muito triste. Como é que é feito esse registro? O piloto, ele vai registrar antes do acionamento do motor. Acabou o abastecimento, ele vai observar lá e vai registrar aqui neste campo, antes do acionamento dos motores. Ok? Então aqui, para cada etapa, ele foi lá e fez o registro. E no final, aqui ó, onde total, ele vai totalizar, vai pegar todas as etapas e vai totalizar nesta linha. Ao final do dia, você vai ter nessa área aqui o total de combustível utilizado. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos partir agora para o outro campo. Que significa esse POB, né? Barra carga. POB são o total de pessoas a bordo, contando com tripulação, né, e passageiro. Ou seja, todos que estiverem a bordo, o total de pessoas. Então vai ser aqui. E aqui, total de carga que foi, né, malas, cargas, né, encomendas, tudo que for posto no porão, lá o DOV, o setor lá responsável, vai informar ao comandante e ele vai inserir aqui o peso que a aeronave está decolando. Ok? Situações como essa, ó, nós estamos na parte 1, em que o mecânico, tendo ciência, numa pesquisa de pane, por exemplo, digamos que haja um repórter lá de lavatório. O lavatório lá ficou inoperante. Aí o mecânico foi lá no MEL, digamos que o MEL restrinja o número de passageiros, né, já que não tem aquele lavatório foi desativado. O mecânico ele pode aproveitar esse campo, essa parte 1 do livro de bordo, e já observar aqui, opa, tem passageiro acima do que o MEL está permitindo. Aí ele vai comunicar ao comandante, né? Ou então não não vai haver necessidade de descer passageiro, né, nessas condições. E o mecânico já dá a informação ao piloto. Então, isso já faz um diferencial, né? O piloto já está bem à parte que você é um mecânico com uma bagagem a mais de informação. Mesma coisa, digamos que haja um repórter de voo, né, com problemas de comando de voo. O MEL pode dar, né, procedimento de manutenção de operação que limite a carga
da aeronave. Então você já vai ver aqui, ó, opa, estou com tantos quilos de carga. E o MEL está me limitando a tantos quilos, ao máximo tantos quilos. Então você já passa essa informação para o comandante. Ok, gente? Então, por isso que é importante estarmos aqui aprendendo, né, sobre cada campo do livro de bordo. Muito bem. Próximo campo. Opa, 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 opa. Esse campo aqui ele expõe como número de pouso barra ciclo da aeronave. Se a operadora optar apenas por um ou outro, que é o caso aqui, você só vai botar um número. Se ela optasse pelos dois, você colocaria aqui 1/1. Assim, ou seja, nessa etapa de voo ele fez um pouso e completou um ciclo, né, de pouso e decolagem. E cada etapa ele vai colocar então esta indicação. Porque, por exemplo, o pouso, como nós havíamos dito, o pessoal do planejamento, a engenharia, eles já vão pegar essa informação para fazer o acompanhamento, que é da vida útil da fuselagem da aeronave. E os ciclos vai ser utilizado para fazer os intervalos de manutenção. Ok? Próximo campo. Para onde nós estávamos? Ele aqui. Ele, perfeito. Próximo canto é a natureza do voo. Para o propósito do voo, você vai ter uma sigla. Então nós temos uma tabelinha aqui, dada pela portaria 2050, utilizada pela ANAC. Cadê a barra aqui de navegação? Aqui, ó, vamos lá. Então, ó, natureza do voo. Achei. Preencher de acordo com a natureza e conforme a natureza do voo e conforme as seguintes siglas. Se for um voo de caráter privado, você vai botar PV. Fretamento, FR. Treinamento, TN, e por aí vai. Tá? Normalmente, a gente, no nosso caso que nós vimos naquele preenchimento daquele campo, é voo de linha regular. Então, uma linha aérea, voando regularmente, vai inserir lá a letra LR. Voo de experiência, é X. Ok, gente? Voo de linha não regular, ou seja, pode ser não tem uma rota definida, não é rotineira, né, aquele voo. Instruções para a PAC, voo de instruções para a IN. Pois bem, continuando então nossa navegação. Para cada etapa de voo, o comandante, né, que eles põem assim como piloto em comando, ele vai botar lá a sua rubrica. Tá? Esse PIC aqui, ele quer dizer isso, piloto em comando. É uma sigla que eles adotam aí. No último campo da parte 1, nós temos aqui ocorrência. O que viria a ser isto? Durante o voo, se houver qualquer anormalidade, qualquer emergência, o comandante ele já aciona o aeroporto mais próximo e já fala um código. Esse código ele já vai estar inserido e encaminhado às autoridades competentes. E ele vai lançar no livro de bordo o código referente ao tipo de emergência.
No nosso caso aqui, a HT SAN, né, que ele bota aqui, seria algo na ordem de saúde e vigilância sanitária. Então, os órgãos já vão ficar cientes. Quando a aeronave pousar no aeroporto, o comandante, antes do desembarque, ele já vai acionar essas autoridades, as autoridades vão lá na aeronave resolver o problema. Tá? Digamos que uma pessoa que esteja passando mal ou algo parecido. Então, antes dele abandonar a aeronave, ele tem que resolver essa questão. Se for um ato terrorista, ele vai acionar lá o ABSEC, né? Que é o setor responsável pela segurança de voo, em termos de terrorismo. Né? Segurança pública, né? Já algum distúrbio, algum passageiro que provocou lá um distúrbio, ou até mesmo alguém que esteja sendo conduzido, né, por um órgão de segurança, ele vai votar essa sigla. E aqui outros ele vai especificar no campo de ocorrência. Positivo? Vamos para a parte 2? Como eu havia dito, a parte 2 ela tem campos, né, pertinentes a pilotos e onde eles vão inserir informações e relatar, né, discrepâncias observadas durante o voo. E vai ter aqui a parte do mecânico que vai dar a solução para o problema. Pois bem. Desculpa, vamos acrescentar aqui. Ó. Primeira linha da parte 2, nós temos aqui, ó, tipo da última intervenção de manutenção. O que seria isso? Aqui já vai constar, ou o piloto vai inserir, né, qual foi o último tipo de cheque. Foi cheque Alfa, Bravo, Charles, Alfa 1, aí pode até fazer as designações. E qual será o próximo tipo de cheque? Ok? Então, digamos aqui que ele saiu de um cheque alfa e a próxima operação ele já vai entrar no ciclo, no intervalo, né? Que exija um cheque bravo. Aí o piloto vai inserir aqui. Num campo e no outro. Horas de célula para a próxima intervenção de manutenção. Ele vai pegar, logicamente ele vai receber essas informações e já vai inserir aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Aqui, ó, cheque alfa, cheque bravo, nos campos de cima. E aqui ele já vai estar ciente de que a próximo intervalo de manutenção, a aeronave tem que estar com 11 mil horas de voo. Então o piloto vai observar lá. Né? Nós vimos nesse caso aqui que ele está com 10.400 e tal. Quando chegar a 11 mil horas, ele já vai ter ciência de que a aeronave, né, já vai entrar em contato com o pessoal de manutenção, de planejamento, e vai ter ciência que a aeronave vai ter que parar para fazer a manutenção. Okay? Aqui o piloto em comando, né, vai botar o código ANAC e a rubrica dele. Por quê? Porque ele é o responsável por ter inserido estas informações. Ok? Observe que aqui é a assinatura do piloto. E nesse último campo que nós vamos ver aqui, é a assinatura do piloto antes do próximo voo. Dando ciência não só desses campos que foi preenchido, mas dando ciência como se fosse um release da aeronave, nesse modelo proposto pela ANAC. Tá? Então aqui, o piloto que assinar aqui, ele está dando ciência de que ele observou todo o preenchimento do livro de bordo e observou, inclusive,
a resolução das panes reportadas. Só para constar aí. Vamos lá, vamos continuar. Já falei então desse campo. Falei deste campo. Registro da tripulação. Isso aqui são registros das discrepâncias, tá? Então todo esse campo aqui é dado para isto. Data da ocorrência da discrepância observada. O sistema afetado, baseado no que a gente chama de ata 100, o capítulo da ata 100. Neste caso, ele reportou aqui, ó, que é um problema de reversor. Reversor, a ata, o capítulo pertinente ao reversor é a ata 78. Por isso que ele colocou aqui, ó, 78. Tá? Então vem aqui, ó, ele colocou que indicação de reversor, né? Ele quis dizer aqui que a indicação consta uma indicação de que o reversor está destravado, com tendência a abrir, né? Ele permaneceu em âmbar. Nós vamos fazer exercício em vídeos, né, futuros, em que vamos analisar o repórter e vamos chegar até a sua solução, ok? E também vamos ter vídeos mostrando como se utiliza o mel, como observar se este problema é algo que vai impedir a aeronave de voar ou se você pode dar extensão, digamos assim, neste problema e liberar a aeronave para voo. Ok. Então vamos ter uma sequência de vídeos para auxiliar, né, na solução dos problemas, que é o objetivo maior. Então, aqui, neste campo aqui, né, a pessoa que descreveu, que observou a discrepância, ela vai botar o código ANAC e vai fazer uma rubrica aqui. Já neste outro campo, vou botar aqui destacado, vai constar a data em que o mecânico, né, vai tomar uma ação e, em seguida, a ação que ele tomou. Neste caso, ele substituiu o atuador do reversor, né, que estava em pane. Um detalhe importantíssimo é a colocação da referência ou o manual em que ele se baseou, né, para fazer tal procedimento. Então, tem que ser inserido o manual, o capítulo, o subcapítulo, a unidade exata, tá? Qual a tática que ele utilizou para fazer essa substituição. Já houve casos em que o mecânico ele fez tudo certo, só colocou a referência errada. Aos olhos da ANAC, isso daí é uma não conformidade grave, porque como o inspetor da ANAC vai saber se você agiu ou procedeu de maneira correta ou não? Então, isso aí tem que ter muito cuidado na hora de preencher a referência utilizada para a solução do problema. Ok? Respondeu aqui no campo da ação corretiva, o mecânico então vai inserir seu código ANAC e vai rubricar do lado. E como eu havia dito, o último campo, o piloto em comando, né, que assumir ou for o responsável pela próxima etapa do voo, vai assinar aqui dando ciência da ação tomada, né,
e atestando a aeronavegabilidade, né, para a próxima etapa. Ok? Só para fechar o assunto, relembrando que quando, ao término, né, de todas as páginas do volume do livro de bordo, você tem que preencher a última página. É como se fosse aquela última folha do talão de cheque, né, que você vai solicitar outra, então você tem que dar fazer um encerramento daquele volume. Tá? No caso aqui, então, o termo de encerramento tem que ser feito para que você possa abrir, no caso, ou ativar um novo volume de livro de bordo. Ok? Espero ter ajudado. A ideia, né? O desejo é esse, de ter passado informações relevantes para vocês e ajudar na vida de cada um. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.